Bem, hoje tá um dia bem chuvoso, talvez você consiga ouvir um pouquinho do fundo do áudio do vídeo, mas talvez não, mas tá chovendo bastante. Eu queria falar um pouco sobre autoajuda hoje. Talvez esse tema é um tema que eu posterguei bastante para conversar sobre e na realidade se tornou um tema muito importante para mim nesses últimos 2, 3 meses. Se você não me conhece, meu nome é Lucas e esse é meu canal onde eu posto vídeos com uma regularidade que ainda é desconhecida pela humanidade, né? Então, não se surpreenda se o próximo vídeo for daqui a alguns meses. Mas eu tenho tentado. Eu confesso que eu tenho tentado colocar uma regularidade aqui, mas a vida é complicada. Meu intuito com esse vídeo, ao falar sobre autoajuda, é falar que, primeiro, fazer uma confissão. Eu fui e ainda estou em processo de recuperação. Eu fui um viciado em autoajuda, né? Eu estou melhorando em relação a isso. Não sei se você é esse tipo de pessoa que abre o YouTube e começa a ver alguns vídeos referentes à produtividade, referente à meditação, foco, todas essas coisas que você acaba achando que são muito importantes para você e você passa horas e horas achando, poxa, eu posso melhorar minha vida sendo mais produtivo, fazendo listas, por exemplo, naquele aplicativo Todoist ou usando aquele outro aplicativo muito bom chamado Notion, ou eu posso, por exemplo, assistir esse vídeo aqui e começar a acordar mais cedo e correr, sei lá, 10 quilômetros de manhã, assim eu vou ter uma vida muito melhor. Se você nunca passou por essa experiência, eu acho que você conseguiu fugir de uma bolha que na realidade tem crescido muito aqui no YouTube brasileiro, quanto já cresceu no YouTube afora, né? Existem muitos canais muito grandes que tratam desse assunto lá nos Estados Unidos e em outros países também. Existe uma ideia, né, um estilo de vlog onde as pessoas fazem um estilo de vida muito minimalista, né? E cara, as pessoas adoram isso, eu adoro isso, eu acho muito legal você ver como as pessoas mostram suas rotinas que são muito significativas, então tudo que elas fazem, todo livro que ela lê, toda ação que ela tem na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite da vida tem um significado que tem uma coesão durante o dia. Só que ao mesmo tempo isso é um pouco irrealista. Na realidade, quando você começa a tentar praticar essas coisas, você percebe que nada disso faz sentido, né? Que na realidade os ruídos da vida são bem diferentes. E tudo bem com isso. A gente pode conversar exatamente sobre esse assunto. Como você consegue se livrar dessa noção um pouco deletéria, um pouco nociva, de que você precisa ser produtivo a todo tempo e de que você precisa consumir autoajuda. Eu não sei precisar há quanto tempo eu já assisto canais desse tipo, ou qual foi o primeiro canal, o primeiro vídeo que me colocou nessa ideia, né? Na realidade, acho que foi quando eu comecei a pesquisar um pouco sobre NoFap, né? Que, se você não conhece, é uma prática de não masturbação, né? E de não acesso à pornografia, onde existe uma comunidade muito grande, né, de homens que acabam tentando adotar essa prática, tanto por questões religiosas ou como para melhorar a sua autoestima, porque alguns acreditam que você, evitando essa prática, você pode ter mais energia guardada no seu corpo, você pode realizar maiores coisas, fora os efeitos que são muito nocivos da pornografia. A gente vai fazer um vídeo sobre isso no futuro próximo e acho que é bom a gente abordar esse assunto, porque realmente a pornografia te prejudica muito. Enfim, então eu comecei a ver esses vídeos e o YouTube ele é um algoritmo muito inteligente, então você vai clicando no vídeo sobre isso, então você começa a ver que tem um outro vídeo de uma pessoa dizendo que você pode ser mais produtivo, ou como a rotina dele de manhã mudou e o que você pode fazer para adotar uma rotina similar, ou como você pode ler 2 livros por semana. Enfim, todos esses vídeos desse tipo, eles estão rodeados, né, hoje no YouTube. Você pode acessar a sua homepage aí e pesquisar rapidinho sobre minimalismo e você vai achar uns trocentos vídeos. Pesquisar sobre produtividade, você vai achar milhares de vídeos. E na realidade os vídeos e esse tipo de conteúdo, tanto os livros quanto os vídeos que a gente está focando aqui, eles não são um problema exato, né? Na realidade eles estão atendendo uma demanda. E a gente tem que começar a compreender por que a gente sente-se tão atraído por esse tipo de conteúdo. Particularmente, né, para você que já me conhece meu canal há algum tempo, você sabe que eu lido às vezes com umas questões existenciais minhas, que eu falo sobre propósito, sobre a ideia de eu ter alguma significância na minha vida, né, que eu ainda tô tentando achar essa motivação, né, eu ainda tô em processo, talvez eu não ache, mas isso também faz parte. Quando você vê esse tipo de conteúdo, é muito simples explicar o fato de você ficar atraído, porque você vê ali um conteúdo que vai destilar uma coisa que você está tentando quebrar a cabeça há tanto tempo em 5 minutos. Ou seja, você começa a procurar nesses vídeos uma fórmula de como você pode adaptar a sua vida para um modo correto. Como você pode em 5 minutos saber o que você precisa exatamente fazer e comparar com aqueles hábitos nocivos que você tem feito há tanto tempo e você não consegue sair. Você acha que assistindo aquele vídeo ou lendo aquele livro, assistindo aquela palestra
ou fazendo qualquer tipo dessas coisas, você vai conseguir achar, né, uma receita secreta de como você deve se comportar e de como a sua vida vai melhorar muito a partir daí. Foi aí que eu caí. Foi nesse tipo de comportamento, nesse tipo de pensamento, que eu acabei perdendo muito tempo, né, consumindo esse tipo de conteúdo, que no final das contas não te leva a nada. E claro, é importante a gente falar que o problema não é o conteúdo em si, o problema é o valor que nós impomos a ele, né? Então, o cara que faz um vídeo de autoajuda e ele tem as pessoas que assistem o seu canal, ou que ele escreve um livro e as pessoas compram, ele não tá errado, ele tá fazendo a parte dele. Ele achou uma demanda e talvez ele realmente acredite naquilo. Mas o modo como nós aceitamos e o modo que nós compreendemos essas coisas acaba sendo um pouco nocivo para nós mesmos. Achar que um vídeo meu ou um vídeo de qualquer uma dessas pessoas vai trazer uma receita onde você vai conseguir, sei lá, ter um insight da sua vida e melhorar a sua vida 100% de uma hora para outra, é um pouco inocente, para não dizer outra coisa. Então, quase que num desespero, acho que assim a gente pode dizer, eu acabei começando a parar de consumir esses conteúdos. Comecei a me desinscrever de um canal aqui, me desinscrever de um canal ali, e quando você começa a parar de ouvir esses ruídos, né? Quando você para de consumir tanta coisa, você começa a prestar atenção mais em você. Eu acho que é mais ou menos sobre isso que a gente precisa falar hoje. A autoajuda, né? Eu estava até conversando com um amigo meu, Pedro, sobre isso. Ela inflige esse sentido, né? Ele deu um insight muito legal sobre linguagem. Ela inflige esse sentido de que você tem uma autoajuda, uma ajuda autossuficiente de você mesmo. E quando você consome esse conteúdo é um pouco paradoxal, porque você está consumindo uma ajuda que vem de outra pessoa. Não sei se deu para entender muito bem, mas vamos tentar destrinchar isso. Quando a gente fica viciado nesse tipo de coisas, nós estamos, na realidade, fazendo essa transferência de responsabilidade, onde o entorno da sua vida, todo esse destino, toda essa questão de hábitos ruins que você tem, todas as questões de hábitos bons que você queria cultivar, você acaba transferindo essa responsabilidade para uma outra pessoa, né, que pode ser esse youtuber, esse escritor, ou, né, sei lá, os seus amigos, ou o conselho de uma pessoa próxima. Você começa transferindo toda essa responsabilidade para outras pessoas para que você não lide com isso. Então você acaba achando que talvez não deu certo dessa vez porque o método daquela pessoa não era muito bom, ou porque o conselho que aquele seu amigo te deu não foi assim tão pertinente. Então nós acabamos nunca, de fato, enfrentando o real problema. E quando você começa a não enfrentar o problema, é justamente quando ele fica maior. Sabe aquela coisinha de você jogar a poeira para debaixo do tapete? Vai ter um momento que ela vai ficar difícil de você ignorar. Então você vai ter que levantar o tapete e começar a passar um aspirador de pó lá. Basicamente é isso. E aí daí que a gente deriva uma coisa muito importante, que não existe nenhuma fórmula mágica para você enfrentar os seus problemas e os seus medos. Pelo menos, talvez para você seja óbvio, mas para mim demorou um pouco para eu aprender sobre isso. E na realidade eu estou aprendendo ainda. Todos esses problemas que você tem com hábitos ruins, hábitos que você queira cultivar, ou encontrar o maior propósito da sua vida, ou achar um emprego bom, estudar, sei lá, todas essas coisas, elas carecem de uma coisa muito importante que a gente acaba esquecendo. E a gente vai abordar isso exatamente no outro vídeo, com mais em precisão, mas a solitude, né? Essa palavra solitude, ela faz mais sentido em inglês, mas existe, né, um paralelo em português que a gente pode usar. Solitude é basicamente você conseguir compreender que passar tempo com você é importante. Passar tempo sozinho, na realidade. Eu sei que hoje é bem difícil a gente conseguir isso. Eu vivo com meus pais, com meu irmão, e eu nunca tô sozinho exatamente, né? Posso estar sozinho por algumas horas, mas, por exemplo, no trabalho você não tá sozinho, na sua escola, na sua faculdade você não tá sozinho, e às vezes você fica muito preso nesse sentido de que você precisa estar sozinho fisicamente para poder fazer essa compreensão, e não necessariamente isso. A solitude, ela é além disso, ela fala também de você compreender que você pode ouvir mais internamente seus pensamentos e tentar, através de um processo de reflexão, conseguir compreender quais são os seus reais anseios. Existe um livro muito bom, que é Walden, do David Thoreau. Eu vou tentar colocar o link de compra do livro, e eu não ganho nada por esses links. Talvez no futuro, quando a Amazon me patrocinar, eu ganhe. E ele fala justamente sobre isso. Fala que o Henry David Thoreau, ele é um filósofo americano, e ele decide, vou passar 2 anos morando numa cabana. E ele vai lá, constrói uma cabana, e ele começa a viver 2 anos lá. E ele descreve nesse livro, né, depois você leia porque é muito legal, qual que foi a experiência dele morar sozinho, dele passar tempo com ele mesmo. O que esse processo de você estar sozinho, de você refletir consigo mesmo sobre a sua vida faz. E no caso dele, ele fez realmente uma barreira
geográfica, uma barreira física entre as pessoas. Ele acabou ficando longe. Só que se você for ver depois a geografia do local, ele não estava assim tão longe da civilização, né? Ele passava o tempo dele sozinho, mas ele não estava tão longe das outras pessoas. E às vezes você fica preso nessa ideia geográfica de que para você ser sozinho, para você ter esse momento de reflexão própria, você precisa estar propriamente afastado de todo mundo. E não necessariamente. Você pode, sei lá, no seu momento de banho, ou sei lá, parado ali no ponto de ônibus, estar ali ouvindo os seus pensamentos. A gente raramente aproveita esses segundos, porque muitas vezes a gente está ouvindo um podcast, a gente está ouvindo uma música, ou a gente está conversando com alguém no WhatsApp. Então, assim, a gente acaba nunca ficando de fato sozinho. E meu grande problema com a autoajuda foi esse. Eu não suportava ficar sozinho com os meus pensamentos. Hoje em dia eu tô melhorando isso, tô conseguindo ouvir um pouco mais das coisas que eu penso, e isso ajuda muito. E é um pouco preocupante a gente pensar nisso, no sentido de que a pessoa com quem nós mais passamos tempo, que somos nós mesmos, né, onde a gente leva o nosso corpo para tudo quanto é canto, onde nossa mente vai, é justamente a pessoa que a gente menos requisita os conselhos. Sempre é a última pessoa a ser consultada, na realidade. Então, nós preferimos consumir alguns conteúdos, preferimos estar ocupados conversando, ocupados com o trabalho, ou presumivelmente ocupados com trabalhos, porque às vezes você sabe que, eu já fiz muito isso, a gente acha que está ocupado com o trabalho, a gente começa a achar problemas para que a gente resolva no trabalho, justamente para evitar, né, pensar em outras coisas e pensar nos nossos problemas pessoais. O trabalho, na realidade, ele é uma parte da sua vida. Só que ele não pode ser o todo. Enfim, o que eu queria começar a destrinchar nesse vídeo, talvez tentar trazer um pouco dessa reflexão para você, é que autoajuda, na realidade, é uma fuga, né? Isso foi uma fuga para mim, né? Tem sido ao longo de um tempo, mas é algo que você pode reverter. E o único modo de você começar a reverter isso é você consumindo menos a informações de outros. É você começando a compreender que você tem uma pessoa aí que você pode consultar, que é você mesmo. Talvez você não seja tão esperto, tão sábio, e isso tudo bem, você vai aprendendo com o tempo. Mas existem coisas essenciais que só você sabe, que só você tem a noção de que você consegue fazer isso e que você pode compreender o que é melhor para você. Isso você só consegue passando tempo com você mesmo. Bem, acho que essa era a reflexão desse vídeo. Ele ficou um pouco piegas no final, mas acho que isso faz um pouco da parte, né, desse sentido dessa conversa. Ela tem sido uma conversa um pouco mais etérea e todos os pensamentos que eu tenho referente a esse assunto tem passado por essa coisa um pouco mais etérea, que você pode discordar, você tem todo o direito disso, mas talvez isso seja uma coisa que fique um pouco mais recorrente no canal à medida que eu faça vídeos, né? A gente vai tentar destrinchar um pouco desse assunto e desembancar em questões de propósito, coisas que eu tenho pensado sobre isso, que a gente pode conversar e discutir aí. Eu vi que algumas pessoas se inscreveram no meu canal nos últimos meses que eu fiquei aí longe e fora. Espero que vocês consigam receber esse vídeo. E se você recebeu, sei lá, faz um comentário ou uma sugestão para um próximo vídeo. Enfim. Bem, então até a próxima, né? Não se sabe quando. E obrigado, se inscreva no canal.